Olá, meus amigos, sou Moisés Araújo, terapeuta. Bem-vindos ao Holos Núcleo Holístico Terapêutico. Estamos aqui hoje com mais um bate-papo, né? E hoje nosso convidado, Juliano Lopes, consultor espírita, nós vamos falar sobre o tema a reencarnação. É um tema que tem já provocado muita polêmica, é um tema que já se discute há milhares de anos, né? Várias correntes religiosas, científicas, né? Se fala muito sobre esse tema que é a reencarnação. Afinal, existe a reencarnação? Né? Qual que é o seu propósito? Né? Qual é a comprovação científica disso? Né? Então vamos começar esse bate-papo, que eu acho que vai ser bem interessante, vai trazer muito ensinamento, muito conhecimento para todos nós. Né? Vamos lá, meu amigo, o que é a reencarnação? Muito obrigado mais uma vez pelo convite, é sempre um prazer para mim participar desse projeto Holos. É muito grande a satisfação de iluminar, de levar a iluminação para as pessoas. E hoje é um tema muito falado nas casas espíritas. E até fora da doutrina espírita, muito se fala em reencarnação, já são temas abordados na mídia, uma infinidade de livros sobre reencarnação. Mas, de fato, o que é reencarnação? Por que reencarnamos? Qual o objetivo dessa reencarnação? O que se trata de fato isso, né? Então nós vamos bater um papo aqui com Moisés para a gente poder ficar bem ligado, bem sabedores do processo reencarnatório. O primeiro que tem que se entender, nós não nascemos, né, na concepção da carne. Né? Você não é criado no ato da sexualidade, na junção das células ali, para criar o seu corpo físico. Você não nasce ali. Você é um ser espiritual que vai vivenciar essa experiência aqui. Então você não nasce ali. Toda vez que precisa, né, que precisa de você vir para aprender, para resgatar, para somar conhecimentos, você tem que passar por esse processo reencarnatório. Por que reencarnatório? Porque é mais de uma vez. Né? Você encarna e reencarna, e reencarna, e reencarna, até não mais precisar desse processo reencarnatório. Então você é um ser espiritual que vai vivenciar uma experiência na carne. E você vem da outra dimensão, você vem da outra frequência e adentra, emerge nesse mundo denso aqui através do processo natural do nascimento. Toda criança que nasce é um espírito reencarnando. O processo reencarnatório se dá dessa forma. Você veio e vai experimentar toda essa experiência da Terra com as vidas que aqui você tem, com a oportunidade reencarnatória que você tem de aprender, de resgatar, de dar continuidade ao seu processo evolutivo. Então a reencarnação é isso, é vir da nossa pátria para o plano denso, para vivenciar essas experiências que a Terra pode nos proporcionar. Exatamente. Se não fosse necessário, se fosse feito dessa forma, nós ficaríamos sempre no plano espiritual, né? Ficaríamos sempre no plano da dimensão etérea. Né? Mas, como toda obra da criação, ela contém algo material, algo físico, nada melhor do que um corpo físico para receber essa experiência espiritual. Né? Da mesma maneira que uma pedra bruta, né? Uma pedra de rio, um diamante, né? Precisa
ser lapidado para virar uma joia, o espírito, para que ele possa chegar a Deus, né, ao angelical, né, ele precisa dessa experiência carnal. Aqui é que estão os seus testes, os seus aprendizados. Né? Então, o processo reencarnatório, ele tem como objetivo a elevação, a aprimoramento do espírito, o seu burilamento, para que ele possa um dia retornar às suas verdadeiras funções, né? Fazer parte dessa engenharia cósmica, né? O que hoje a gente busca aprender aqui na Terra é poder amanhã utilizar isso no plano menos denso para atuar na vida daqueles companheiros que estão chegando depois de nós e vão passar por essa mesma experiência que nós estamos passando hoje. Né? Então, o nascer no corpo é uma integração, né, que é feita no nosso espírito com o nosso DNA, com o nosso corpo material. Né? E conforme cada grau da nossa evolução, a gente vai atingindo outros corpos, outros tipos de vida, né, que nós vamos apresentar aqui hoje. Você poderia se perguntar, mas temos que encarnar várias e várias vezes, o processo se dá dessa forma tão demorada, por quantos anos a gente encarna, como que funciona isso, de que forma? Então é o seguinte, o processo se daria de uma forma muito mais rápida se a gente usasse a lei do amor, se a gente encarnasse e trabalhasse esse amor divino que é nosso por natureza, e trabalhasse esse lado bom, esse lado feliz, suave, esse lado da caridade, esse lado do não apego às coisas materiais, e entendesse a nossa verdadeira essência, que é espiritual. Se a gente fizesse todo esse tipo de trabalho, o processo reencarnatório nesse planeta denso, na parte densa do planeta, né? Na parte densa, porque ficamos no próprio planeta, mas nas outras frequências, menos densas, mais etéreas, mais sutis. Se fizéssemos dessa maneira, os processos seriam rapidamente, precisaríamos de poucas encarnações. O que ocorre é que deixamos o nosso lado sombrio, o lado negativo, falar mais alto e conduzir as nossas vidas. E aí plantamos sementes que dão frutos. E esses frutos é da lei da natureza a gente colhê-los. Então, se a gente causa problema a alguém, se a gente causa algum dano, se a gente fere, se a gente magoa, se de alguma forma a gente lesa o livre-arbítrio do outro, lesa de alguma forma aquele outro espírito, a gente não tem como sair desse processo reencarnatório e se libertar. Porque tem que acertar, tem que reajustar esses problemas. Por isso, o processo reencarnatório da Terra, dos planos mais densos, eles são tão demorados e tão difíceis. Porque cria-se infinitas situações das suas encarnações interiores que precisam de resgate. Então você não consegue libertar a sua consciência para partir para um plano mais elevado, para sair do plano denso da matéria, ficar nos planos mais etéreos, mais sutis, porque você cria pendências. E essas pendências vão te prendendo e vão te atrasando na sua evolução. Mas o Pai, na sua infinita misericórdia, vai tendo toda a paciência do mundo para que a gente venha reencarnando, aprendendo, resgatando através da dor, resgatando através do amor, mas é um processo que tem também o seu início, o meio e fim. Ele não é um processo eterno. Por isso necessita do nosso esforço, necessita do nosso aprimoramento, necessita da nossa instrução para que a gente saia o mais rápido possível dessa ciranda, dessa repetição eterna reencarnatória. Porque cada vez que reencarnamos, para apaziguar, para reajustar pendências, a gente aprende muito pouco.
a gente fica mais dedicado a resgatar isso do que evoluir, do que crescer. Né? E temos aí um cosmo, uma infinidade de locais, de mundos para a gente ir. E a gente garra aí nesse plano denso. Então é importantíssimo a gente entender tudo isso para a gente acelerar o nosso processo de desenvolvimento. Sem contar que quando a gente reencarna com esse propósito, às vezes, de fazer uma reparação, né? Passar por uma provação, uma expiação, a gente acaba, às vezes, ao invés de estar resgatando alguma coisa, nós estamos criando novas pendências. Ou seja, a gente não consegue cumprir aquele ano que a gente repetiu na escola, aquela série, e ainda cria novas pendências para a série seguinte. Isso acaba acontecendo. Isso vai atrasando, né, nosso processo evolutivo. Né? Tudo no universo é regido pela lei do amor. Né? Deus, a sua bondade infinita, né? Ele nos mostra isso a cada segundo da nossa vida. Né? Seja no ar que a gente respira, seja no movimento planetário, né? Nas órbitas, né? Nas rotações, nas translações, né? Tudo milimetricamente amoroso. Se algo sair do eixo, nós temos aí uma catástrofe. Então Deus nos deu um universo pequeno para administrar, que é o nosso próprio corpo. E a gente mal consegue lidar com esse nosso universo. Ainda mais lidando com o universo de outras pessoas. Né? Acabamos criando choques, colisões, que se acontecessem por obra de Deus, não existiria vida, não existiria mundo nenhum. Então nossa perfeição tem que se basear nas obras de Deus. Né? Quando nós passamos por essas experiências, né, reencarnatórias, todos esses registros que são as nossas vidas, né, nós carregamos na nossa consciência, porque a consciência ela não é do cérebro, ela é do espírito. Externa. O espírito eterno carrega aquela consciência, os seus registros de tudo que se passou desde quando ele foi formado. Até os seus instintos mais primitivos estão lá. Há pouco tempo a ciência descobriu ali, determinou que o DNA traz memória. Ou seja, a sua unha, o seu dedão do pé, que é composto do mesmo DNA de todo o seu tecido, né? Ele traz memória, ou seja, qualquer coisa que tenha acontecido com você em qualquer outra época, né? Está lá as suas informações. Né? Por isso que cada um tem um único DNA, não existe DNA duplicado. Olha que interessante. Né? Então, as nossas memórias estão ali, em tudo que se passou. Né? É como se a gente abrisse uma cebola, né? E ali tivesse aquelas camadas da cebola, fossem as nossas diversas vidas, né? As várias vidas da nossa alma. Né? E ali, se a gente reparar, muitas vezes as cebolas ficam com as manchinhas pretas. Né? Cada manchinha preta daquela é, às vezes, um incidente de percurso, é um trauma, é uma situação mal resolvida, né? Que fica ali aguardando ser limpa, né? Aguardando ser dissolvida. E que muitas vezes acontece quando a gente vive e a gente acaba numa situação qualquer, faz com que a gente alinhe todas aquelas manchinhas pretas para aquele mesmo momento e traga para a nossa vida, né, todo um padrão, né, a gente repete um padrão, né, anterior de diversas encarnações. Né, e ali nós temos um sofrimento horrível. Né. Então, se não fosse a reencarnação, nós não teríamos como ter oportunidades de dissolver essas manchinhas pretas, de ter aprendizado com elas e continuar nossa caminhada. Né? Com certeza. E nós temos que entender que vivemos num planeta próximo ao nosso Sol, à nossa estrela, próxima, com aproximadamente, né, dentro de uma galáxia que se chama Via Láctea, ela tem aproximadamente 200 bilhões de estrelas, maiores e menores que o nosso Sol. O nosso planeta ele está
A Via Láctea ela é em formato... Cabeça de um alfinete. Ela é em formato de espiral e 90% das estrelas, dos sóis, estão no núcleo dela. E nós estamos na bordazinha, quase saindo da espiral. É onde estão as estrelas mais novas, os planetas mais novos, que formam esses 10% do restante da Via Láctea. Então, assim, somos um planeta jovem. Somos espíritos vivenciando o início do processo de iluminação. A Terra é um palco. Nós não nascemos aqui. Nós viemos para cá para experimentar esses processos reencarnatórios. Vivenciá-los, aprender tudo o que ele tem a nos ensinar e seguir adiante. Passar para outra situação. O processo reencarnatório, ele nos permite, ele nos dá a oportunidade de corrigir nossos erros e de aprender. Por isso o Pai permite a reencarnação. Mas é um estágio ainda muito inicial, muito primitivo ainda, para a gente falar, nossa, vamos evoluir, vamos... Não, é o nosso estágio aí, da infância espiritual. Da infância espiritual. E enquanto não nos iluminarmos, enquanto a gente não entender tudo que esse processo da Terra ou dos mundos mais densos tem a nos ensinar, nós não vamos libertar disso. Nós vamos ficar nessa ciranda, vai e volta, vai e volta, vai e volta, até a gente conseguir se iluminar. É como se a gente estivesse repetindo de ano. Vamos para o primeiro ano e não passamos e repete o primeiro ano. Porque tempo para Deus existe. Deus pode te esperar 1 bilhão de anos. Para Ele não tem tempo, não tem espaço, não tem nada. Agora, para nós, vivenciando uma experiência densa, o tempo faz muita diferença para a gente. Ele é sentido, ele é percebido. Por isso, a necessidade do nosso esforço de mudar essas vibrações. Porque quando estamos desencarnados, que estamos lá nos planos espirituais para vir, a gente se enche de esperança, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, dessa vez eu vou conseguir, eu tenho certeza que eu vou conseguir, eu vou fazer dessa forma, dessa outra. E aí quando a gente encarna, a gente deixa o plano material nos dispersar. E acabando levando para outros caminhos que não eram nossos. Por isso a necessidade do entendimento. Por isso a gente precisa de uma boa sintonia, de vibrar numa vibração mais elevada, para que a gente possa captar os bons espíritos, as boas mensagens, para a gente poder acelerar ao máximo que esse processo reencarnatório tem a nos trazer. Senão a gente vai julgando fora. E são muito tempo, 80, 90 anos, 70 anos, de processo julgado fora, que a gente aprende muito pouco, a gente trava nesse mundo aí de materialismo, de dinheiro, de poder, de sexo, disso, daquilo, e a nossa essência real, que é divina, ela não é lapidada, ela não é trabalhada. E a gente adianta muito pouquinho nesse processo. É verdade. A verdade, a nossa vida encarnada, ela é como se fosse um piscar de olhos perante a vida do espírito. Né? Entretanto, ela faz muita falta, porque nessa experiência da matéria, nessa experiência da carne, é que a gente deveria ter se burilado, deveria ter resgatado, deveria ter compreendido alguma coisa. Né? Porque essas situações que a gente vive aqui, a gente não vive na outra dimensão. Né? Essa dimensão do espírito é a dimensão do pensamento. Né? Então, o máximo que a gente vai conseguir fazer nessa dimensão é ficar refletindo sobre o que deixamos de fazer, sobre o que fizemos errado e sobre planejando, né, uma nova perspectiva para que a gente possa concluir isso na experiência reencarnatória. Sem esse tempo de reflexão, né, ficaria difícil a retomada. Então, quando o corpo cansa e o espírito se liberta do corpo, é o momento que a gente tem para ficar em estado de consciência, fazendo as
reflexões. Né? E é ali que surgem os remorsos, ou outros sentimentos, né? Que a gente também pode carregar para essa outra dimensão. Né? Não é só um lugar onde você fica lá se lamentando, você também pode ficar lá vibrando negativamente contra o outro, né? Perseguindo o outro, né? Porque estamos no nível de pensamento, numa dimensão, na dimensão de pensamento. Né? Então, o que a gente vai levar para essa dimensão são sentimentos, são conquistas intelectuais, são conquistas morais. Né? Isso é o que a gente leva. É o que a gente leva para lá e é isso que a gente vai utilizar, né, nas nossas reflexões lá e nosso retorno para cá. A Terra é um palco reencarnatório denso no qual vários níveis de espíritos, de intelectualidade e de moralidade estão encarnados. Nós temos aqui espíritos encarnados na Terra com alto índice intelectual, nós temos espírito encarnado na Terra com alto índice moral, nós temos medianos, baixíssimo índice, vivenciando as primeiras reencarnações no plano denso. Então a Terra era um palco de múltiplas facetas reencarnatórias. O que se dá é, espíritos são trazidos para aqui, espíritos são levados de lá. Quando eles acham que o Moisés não tem mais nada a fazer aqui na Terra, que esse processo reencarnatório denso dele já se cumpriu, ele vai começar um outro processo numa outra orbe, num outro planeta. Ele vai vivenciar novas experiências, nova perspectiva da física, nova perspectiva de poder mental. Um mundo de infinitas possibilidades vai se abrir para ele. E ali, depois disso, que aquele mundo não tiver mais nada a oferecer para ele, um outro mais evoluído, e planos mais evoluídos, mais sutis, mais etéreos, aonde a mente é o controle, aonde tudo é a mente, tudo é a consciência, não mais matéria densa, peso, nada disso. A mente é a consciência. Então, são palcos que o Pai utiliza para a evolução, para a transcendência dessas consciências que habitam todo o cosmos. Você imagina a nossa galáxia, né, que é uma galáxia pequena, de porte pequeno, ela nem é média, que tem 200 bilhões de estrelas. Você imagina nós na periferia da galáxia, quantas histórias e quanto de evolução tem no núcleo. Né? Quantos bilhões de anos de evolução existe lá no núcleo que a gente está aí só no começo, vislumbrando aí a infância espiritual. E se nós não dedicarmos de fato a entender quem somos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, qual o objetivo da gente vir para cá, a gente vai ser mais um na multidão, a gente vai se perdendo entre tantos outros aí e não vai colher aquilo que necessitamos de colher. Tá? É isso aí. Vamos fazer um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente continua com esse assunto que está